Fala pessoal, tudo bem? Grande abraço. Estamos chegando aqui com o nosso primeiro conteúdo de hoje, terça-feira, dia 4 de agosto de 2026. O mês está indo embora, hein? Dia 4 somente, mas já está indo embora, mas é porque está passando muito rápido. Fala a verdade, eu não é? Meu amigo, minha amiga, minha perguntinha básica: você já se inscreveu aqui no nosso canal? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante. Compartilhe, deixe cá seus comentários. E muito obrigado pela sua companhia. Nos ajude a manter esta página no ar, esse conteúdo no ar, esse canal no ar. Eu dependo muito aqui da sua ajuda e dependo também dos meus amigos, os apoiadores, e agradeço: Zezinho Marabox, Juarez Barbosa, Almebal Alumínio, Carlito, lá de Barreirinhas, Maranhão, Projeto Educando com o Esporte, que nos apoia também aqui no canal. Não fosse essa galera aí, o canal já com certeza não estaria mais por aqui. Então eu quero agradecer muito a toda essa moçada aí e também nos ajude aqui a manter essa página no ar, tá bom? Minha galera, é o seguinte, vamos nós. Nos acompanhe também no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Muito obrigado. Olha a torcida, é o seguinte: o Maranhão Atlético Clube, após a folga, retomou os treinamentos ontem e já hoje anunciou um novo reforço. Tem gente nova no Maranhão Atlético, o time atleticano já está, olha aqui, de cara nova. Aí dá para você observar. Pois é, já teve passagem aqui no Maranhão, nem sabia, mas o Irã Sidney é o novo reforço do Maranhão, está de volta à nossa ilha, zagueiro de 30 anos, é o mais novo reforço do Maranhão Atlético, com passagem pelo Barra, de Santa Catarina, América do Rio Grande do Norte, Natal, Náutico de Recife, Pernambuco, Brusque de Santa Catarina, Volta Redonda da Cidade do Aço, no Rio de Janeiro, Atlético da Bahia, São José de São Paulo, e por último estava na Juazeirense da Bahia. O atleta retorna ao quadricolor, por onde esteve no elenco em 2021 do Bote. E Irã carrega em sua trajetória títulos importantes, como campeão brasileiro da Série D de 2025, além de 7 títulos regionais. Então seja bem-vindo, Irã Sidney, avante Maranhão! Tá certo. Tá então o Irã Sidney, e vem da Juazeirense da Bahia, reforço para o Maranhão Atlético Clube. Aí o torcedor poderia estar se perguntando: mas, gente, será possível? O Maranhão não está precisando de atacante, porque o Irã zagueiro. Mas olha, é importante que você tenha jogadores, porque o Maranhão tem tido alguns problemas no sistema defensivo. Se bem que o Maurício foi julgado recentemente e foi absolvido, mas é lateral direito. Né? Volante barra lateral, tem se adaptado bem, inclusive na lateral direita. E o outro jogador é o Tiburcio, tem entrado bem. O Kevin tem se machucado, tomado cartão amarelo. Eu acho que vale o reforço, sim. Vale o movimento do Maranhão, ir no mercado para trazer o jogador Irã Sidney. Está trazendo, porque ele fez uma boa temporada, passou bem pelo Glorioso, e que seja muito bem-vindo, que ajude o Maranhão Atlético nessa trajetória. Portanto, esse é o novo reforço do Maranhão, Irã Sidney, para esses 4 jogos finais aí que o time vai realizar. Maranhão Atlético, o clube que retomou os trabalhos. Já já eu vou mostrar o Brusque, gente, para dizer aqui tudo que o Brusque fez em casa, fora de casa, como é que o Brusque se comporta jogando, principalmente fora, que o Maranhão vai enfrentar o Brusque aqui. É jogo único, é uma fase só de ida, não tem volta. São 19 jogos. Já vamos para o jogo 16, né, a rodada 16 da competição. Então, vou falar tudo isso aqui já já para você em relação ao Brusque. Mas o Maranhão Atlético Clube voltou aos treinamentos ontem, trabalhou em tempo integral, pela manhã, pela tarde. Por quê? Porque folgou no sábado, no domingo, para recuperar. Segunda-feira de trabalho, terça-feira hoje também. O Maranhão começa, a partir de amanhã, o professor Gerson Testoni já a trabalhar em cima do substituto do Vagalume. Ele tomou o 3º cartão amarelo, vai estar fora desse confronto, mas o Maranhão tem o Jorge, que está jogando bem, pode fazer a estreia do Ronald pelo lado esquerdo, porque jogando em casa, o Maranhão, se ainda quiser e joga em casa, e como mandante, é por isso que o Brusque está na liderança da competição, o Maranhão tem que soltar-se para cima do Brusque. O Brusque, olha, fora de casa tem apenas uma vitória, são 3 empates, tá? O Brusque tem. E tem 3 derrotas. Então, uma vitória,
3 empates e 3 derrotas. Essa é a campanha com apenas 6 pontos da equipe do Brusque. Então, como mandante, aí ele foi de elevador, com 7 vitórias em 8 jogos em casa. Pô, 7 vitórias, não tem nenhum empate. Amargou uma derrota em casa, o time do Brusque, que foi para o Santa Cruz de Recife. A única derrota que ele tem em casa. O Santa Cruz, que vai ser o adversário do Maranhão já no próximo jogo, depois do Brusque. Então, fora de casa, é um adversário que, naturalmente, aguarda o adversário. E o Maranhão tem que partir para cima para fazer um grande jogo, inclusive como fez diante do Ipiranga. O Pimentinha acabando com o jogo, melhor em campo, com o Lucão fazendo uma grande partida. O Maranhão Atlético, ele pode, sem dúvida nenhuma, ainda pensar em coisas melhores. Porque nós temos aqui, eu vou já mostrar a classificação, mostrar aqui a última rodada e os próximos jogos que vão acontecer ainda nessa rodada 16 aqui para você. Então o Maranhão pode pensar em coisa melhor. O que é coisa melhor? Coisa melhor é você estar ali entre os 8 melhores. Ainda a diferença não é grande o número de pontos, de vitória sim, e é por isso que às vezes é muito melhor você trocar um empates, 3 empates, até ontem falando isso na resenha, por uma vitória, porque aí o Maranhão estaria bem. De tanto empatar. Pô, perde, mas ganha uma, porque é critério de desempate no frigir dos ovos. Chegou ali empatado com o 8º colocado. É preciso que tenha, no mínimo, o número de vitórias igual para você ir para os outros critérios de desempate, né? Mas se você já tiver, que é o primeiro critério de desempate, uma vitória a menos, você já está fora. Não adianta. Então você tem que estar pontuando mais do que os adversários. E é o que o Maranhão precisa nesse momento. Então já a gente vai na classificação para ver a diferença que o Maranhão está para o 8º colocado, que é a Ferroviária de Araraquara. Tá? Então, o Maranhão Atlético trabalha, o Ronald deve estrear, o único que ainda não estreou até agora, e o Irlan, que acabou de chegar, foi anunciado hoje, pode ser até que já esteja aí desde a semana passada, o Maranhão segurando para anunciar, mas ele só foi anunciado hoje. Então, o reforço atleticano. O Ronald, acho que carece já estrear no time. Eu acho que é bom que solte de um lado. Eu já imaginava, de um lado Pimentinha, do outro lado o Ronald. 2 jogadores rápidos, com ou o Everson ou o Felipe Cruz centralizados. Acho que ele vai continuar com o Everson, dar mais uma oportunidade para o Everson, que teve uma sequência de 2 jogos, né? Desde que chegou no Maranhão, 2 ou 3 jogos, mas vai aí para mais um confronto. Eu acho que está na hora de também desencantar. Vai ter uma hora que o centroavante vai desencantar. Fez uma belíssima jogada lá, quase marca o gol, quase o Maranhão sai vitorioso, inclusive. Foi um jogo difícil, não resta nenhuma dúvida. Mas o Maranhão sempre se comportar muito bem diante do time Grená. E agora jogando em casa, soltar essa meninada. Vamos ver o que o professor vai preparar, vai organizar para o time do Brusque. O torcedor está empolgado, porque o Maranhão joga em casa, com a bela atuação diante do Ipiranga, depois o bom jogo que fez diante da Ferroviária, no empate de 0-0. Então isso tudo dá um gás a mais. Agora é preciso que o Maranhão Atlético consiga uma vitória. Jogue bem, consiga uma vitória. Coloque essa bola para dentro, que é o que o torcedor está esperando. Bom, gente, vamos agora falar um pouquinho do Brusque, tá? O Brusque, adversário do Maranhão Atlético. Vamos lá, eu falei. São 21 pontos conquistados, ele é o líder da competição, só dentro de casa. Dentro de casa. Ou seja, 7 vitórias, nenhum empate, uma derrota, 15 gols marcados, 5 gols sofridos, tem um saldo de 10 gols positivos dentro de casa. São 21 pontos. Aí ele ganhou de quem? Vitória sobre o Caxias de 2-1, vitória 2-1 sobre o Confiança, só dentro de casa, tá? Vitória sobre o Ipiranga 3-0, vitória sobre o Anápolis 1-0, derrota para o Santa Cruz de 1-0, a única que tem dentro de casa, vitória sobre o Floresta por 2-1, vitória sobre o Figueirense por 3-1 e vitória sobre o Ituano 1-0. Veja, de todos esses jogos realizados, foram 8 jogos, teve apenas, dentro de casa, o time realizou todos esses jogos, tendo vitórias e apenas uma derrota. Não registrou-se empate na equipe jogando dentro de casa, com 7 vitórias e uma derrota em 8 jogos realizados. Agora, fora de casa, o time de Santa Catarina, lá de Brusque, ele tem apenas 6 pontos ganhos. 6 pontos. Ou seja, dos jogos que realizou fora de casa, foram quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos também fora de casa, vai agora para mais esse jogo.
O que é que teve ele? Uma vitória, 3 empates, 3 derrotas, 7 gols marcados, 10 gols sofridos e tem um saldo negativo de 3 gols. É o saldo negativo fora de casa. Mas é um adversário difícil e conseguiu uma vitória fora de casa e essa vitória aconteceu no dia 20 de abril, diante do Maringá por 3-2, jogando então fora de casa apenas essa vitória. Aí empatou com o Paysandu na Curuzu de 1-1, empatou com o Volta Redonda lá na Cidade do Aço, o Raulino de Oliveira em 1-1, lá em Barra o empate em 2-2, depois sofreu derrota para a Ferroviária de 1-0, derrota para o Botafogo 2-0 e para o Itabaiana 1-0, que foi a última derrota da equipe, né? Fora de casa, diante do Itabaiana. E agora vai encarar o Maranhão Atlético Clube, que o Maranhão tem que partir para ganhar o jogo. Itabaiana, né, conseguiu dar uma espingarda e estava ali pegando também na zona de rebaixamento. E deu uma encostada no Maranhão Atlético. Mas o Maranhão briga aqui por rebaixamento. Lá embaixo, para se afastar cada vez mais, é com Confiança e com Anápolis. Anápolis, que o Maranhão poderia ter vencido o jogo, empatou em 0-0 quando o time fez, o que eu diria, o time fez, aliás, colocou um time reserva para jogar diante do Maranhão, o Maranhão não se soltou para esse confronto. Acabou aceitando a equipe lá de Goiás, ficando muito atrás e tal, se bem que o professor fez uma análise diferente daquilo que a gente está dizendo aqui para os senhores. Ele achou que o time poderia ter ganho, o time sofreu, mas também atacou e tal, que a bola não entrou, aquela coisa toda. Mas se o Maranhão tivesse um pouquinho mais de audácia no jogo, estaria, nesse momento, com 3 pontos a mais na sua conta, porque dava para vencer o jogo. E depois o outro que ele perdeu foi para o Confiança. Então, empate com o Confiança, derrota para o Confiança e empate com o Anápolis. Então, foi o resultado do Maranhão Atlético jogando, inclusive, com esses 2 adversários fora de casa. Em Anápolis, e depois jogou e perdendo também para o Confiança lá em Sergipe. Né? Então, Maranhão, esses 2 estão na zona de rebaixamento. O Maranhão agora precisa de uma vitória diante do líder para, além de se afastar, sonhar com o acesso. Sonhar com, pelo menos, a segunda fase da competição. Então, esses aí são os números do time catarinense, os números do Brusque, que vem para São Luís do Maranhão, atuando com 6 pontos fora de casa até aqui, dos 27 que eu tenho, na liderança do Campeonato Brasileiro da Série D. Eu diria, os últimos resultados, gente, os últimos resultados que a gente vai conferir agora, os últimos resultados dessa competição, eu vou trazer aqui para você o seguinte, cadê? Está bem aqui. Vamos lá. Olha aí, Maranhão Atlético 0-0 com a Ferroviária. Foi um bom jogo que o Maranhão Atlético fez, né? 0-0, podia até ter vencido. Depois, perdeu Santa Cruz 0, Figueirense 1. Confiança 1, Itabaiana 1. Olha, tirou um pontinho aqui da Confiança, brigaram fortemente. Esses times lá na zona de rebaixamento agora, eles vão crescer, hein? Vão crescer. Eles vão para o desespero. Volta Redonda 1, Anápolis 4, olha aqui. 4-1 fora, lá na Cidade do Aço. O Raulino de Oliveira. Brusque 1-0 em cima do Ituano. Ipiranga 1-0 no Barra. Caxias 1, Botafogo 2. Amazonas 2, Paysandu 1. Guarani 3, Inter de Limeira 1. Floresta 1, Maringá 1. Esses foram os resultados dessa rodada de número 15. Agora vamos para a rodada 16, para você saber também quais os próximos jogos. Para você não se esquecer daquilo que vem pela frente. O Maranhão vai jogar domingo, 16ª rodada, apresenta no sábado Figueirense e Ferroviária, no Orlando Scarpelli, Botafogo e Santa Cruz no Almeidão João Pessoa, Inter de Limeira e Volta Redonda no Major José Levi Sobrinho, lá em Limeira, Ituano e Barra no Novelli Júnior em Itu, Maringá e Amazonas, esse jogo aqui vai ser no domingo, às 16 horas no Willie Davis em Maringá, Ipiranga e Floresta no Olímpico do Colosso da Lagoa em Erechim, Itabaiana e Caxias no Etelvino Mendonça em Itabaiana, e no domingo vamos ter Maranhão e Brusque fechando a rodada do domingo às 18 horas e 30 minutos no Castelão, cobertura aqui do canal. O canal vai transmitir também e acompanhar Anápolis e Guarani.
na segunda-feira, 20 horas, e Paysandu e Confiança, às 20 horas. Então, tanto Anápolis quanto Confiança estão na zona de rebaixamento. A gente tem que ficar de olho para ver o movimento aqui nessa parte traseira da Série C do Campeonato Brasileiro. Portanto, minha galera, é isso aí da Série C. Demos uma passada geral para você do aniversário do Maranhão, e cada aniversário do Maranhão que virá por aí para enfrentar nessa reta final, Santa Cruz, estaremos destacando isso aqui no decorrer dos conteúdos aqui no canal LCN. Vamos agora para a Copa do Brasil. Copa do Brasil que teve ontem vitória também nos jogos da volta. Jogos da volta da Copa do Brasil, você já acompanhou aí os resultados. E agora eu passo a trazer também aqui esses jogos da Copa do Brasil. Vamos lá, dá uma olhadinha. Copa do Brasil está aqui, ó. Os resultados que já aconteceram. Ontem foi apenas o fechamento e a gente então passa a mostrar aqui para os amigos. Tem Vasco da Gama jogando diante, aliás, jogou e empatou com o Fluminense 0-0 e na quarta-feira vai enfrentar o Fluminense, agora com o mando de campo do Flusão, do time do Fluminense. Então esse é o mando de campo do Flusão agora para esse jogo. A torcida do Fluminense não foi no primeiro jogo, né? Não foi. Mas a do Vasco da Gama marcou presença. Atlético Mineiro 0-0 com Juventude, jogo da volta também programado para hoje, a gente já falou, hoje tem Remo e Santos, o primeiro jogo também foi 0-0 na Vila Belmiro. Palmeiras 3-0 no Fortaleza, jogo que será na Arena Pantanal, agendado para esta quarta-feira às 21h30. O outro jogo vai ser Mirassol e Grêmio, o primeiro jogo foi 1-1. Jogo nesta quarta-feira também 19h30 na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre. Chapecoense e Cruzeiro 0-0. E quarta-feira teremos o encontro da volta do Mineirão em Belo Horizonte. Internacional 2-0 no Corinthians. E o jogo da volta está programado para quinta-feira, lá na Neoquímica Arena, com o mando agora do Corinthians. Primeiro jogo Atlético ontem e vitória 2-0 para o Atlético. E está programado para a volta na quinta-feira também, às 20 horas no Barradão. Esses resultados aqui, acho que o mais difícil de reverter aqui é exatamente do Fortaleza. Fortaleza não vai jogar em casa, diante da sua torcida, levou para o jogo lá na Arena Pantanal, perdeu por 3-0, acho que é fim de linha para o Fortaleza, não vai dar demais aqui. Eu acho que nesse 2-0 aí, eu acho que continua em aberto aí, né, para essas equipes. Vamos lá, para quarta-feira então de jogos. O canal vai transmitir daqui a pouquinho os jogos da Copa do Brasil de hoje. E vamos que vamos aí aguardar também Maranhão Atlético, Brusque, preparativos já para o encontro do próximo domingo. Sampaio Corrêa, por enquanto ainda existe aquela briga entre o vice-presidente afastado, né? Já perdeu o mandato, perdeu o cargo lá no Sampaio Corrêa de vice-presidente. E aí o Frota aí continua aquela guerra, mas aí qualquer novidade que aconteça a gente vai trazer aqui para os senhores. Teve aquele lance da trabalhista, que está no conteúdo anterior que nós trouxemos aqui, mais de 600 mil o vice-presidente pedindo ao Sampaio Corrêa, um serviço prestado, segundo ele, no jurídico do Sampaio Corrêa, mas vamos ver o que aqui acontece aí no decorrer aí desses andamentos. E mais ainda, do Motoclube de São Luís, o time está desativado, também há movimento de eleições do Motoclube até o fim do ano. Vamos ver, e é preciso que já tenha um presidente para o início da temporada, ou da pré-temporada que começa em dezembro, e toda essa movimentação a gente vai ficar acompanhando muito de perto. Ficamos sem calendário por conta da federação, que resolveu fazer a Série B, junto com a Copa do Mundo, junto com, enfim, andamento de Campeonato Brasileiro, e quando as nossas equipes fecham as portas, se o Maranhão não conseguir seguir adiante, no fim do mês de agosto já não teremos mais futebol, nem o Maranhão, nenhum representante a nível nacional, a nossa temporada fechando muito mais cedo. É melhor repensar, gente, esse esporte, repensar, meus queridos amigos representantes de ligas, em quem vocês que estão aptos para votar quando for marcadas as eleições, quem é o melhor para o esporte, quem que vive dentro do esporte, quem que pode dar uma conotação melhor para o esporte. Porque do jeito que está, a coisa realmente não está boa. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para notificações. Seu joinha é muito importante, compartilhe, deixe cá seus comentários. Abraço de coração, fique com Deus e a gente se reencontra a qualquer momento trazendo as mais importantes notícias do esporte para você. Abraço, tchau, tchau, até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado.
Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. 988020326, 3238-5050. Fale com a equipe do Mendes.